Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 18 de janeiro de 2022. O fracasso nas negociações Estados Unidos da América e Rússia, ou seja, ou pelo menos estão indo rumo ao desastre, como eu já previ no meu vídeo intitulado Estados Unidos estão prontos para negociar com a Rússia, de que essas negociações dariam em nada. Os Estados Unidos e Rússia endurecem posições nas negociações, o que levou a isso. Eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. O fracasso das negociações diplomáticas de alto risco da semana passada para resolver as crescentes tensões sobre a Ucrânia colocou a Rússia, os Estados Unidos e seus aliados europeus em território desconhecido pós-Guerra Fria da época da Cortina de Ferro, apresentando desafios significativos para os principais atores, para evitar um confronto direto e potencialmente desastroso, deixando claro que o mundo está face a face com uma nova Guerra Fria promovida pela Rússia. Ao contrário das divergências anteriores que surgiram desde o colapso da União Soviética, a atual crise na Ucrânia e as diferenças aparentemente insuperáveis entre Washington e Moscou trazem riscos reais de guerra econômica debilitante e conflito militar, que são exacerbados pelos perigos de erro de cálculo e reação exagerada. Para os Estados Unidos da América e a OTAN e seus aliados europeus e outros, nada menos do que uma grande retirada dos cerca de 100 mil soldados russos, agora posicionados perto da fronteira ucraniana, provará que o presidente russo Vladimir Putin tem qualquer intenção de negociar de boa fé. Para os russos, a recusa absoluta do Ocidente em considerar a proibição de expansão da OTAN e a retirada de tropas da Europa Oriental é a prova de sua perfídia. A recusa até agora de cada lado em abandonar o que o outro considera como exigências irrealistas e maximalistas deixou as perspectivas da diplomacia no limbo, com os Estados Unidos da América, a OTAN e seus aliados acusando a Rússia de alimentar tensões sem motivo legítimo e os russos reclamando novamente que os americanos são os agressores. Mas olhem bem, não foram os Estados Unidos da América ou seus aliados que moveram tropas para a fronteira com a Rússia, mas Vladimir Putin, o poderoso ditador presidente russo que movimentou tropas para a fronteira com a Ucrânia, invadiu a Ucrânia, anexando a Crimeia, tomando Donbass com pseudo-separatistas, que na realidade são assalariados do grupo do exército privado russo, grupo Wagner, invadiu a Geórgia, entre outros. Para analistas ocidentais, parece uma situação em que Putin terá que se comprometer para evitar o conflito. Alguns acham que o foco de Putin na OTAN, que há anos luta com questões sobre sua relevância, pode ter dado à aliança, que estava sem uma visibilidade, sem um inimigo, pode ter dado à aliança um novo sopro de vida e com isso conseguir mais verbas para armar mais decisivamente a OTAN. Este é um período extremamente incerto e tenso, sem uma saída óbvia, na minha opinião, a menos que Putin recue. Putin convenceu-se de um frenesi, na qual é difícil de afastar-se, não conseguir o redesenho fundamental da arquitetura de segurança europeia que ele afirma querer. As autoridades dos Estados Unidos da América, o subsecretário de Estado, como subsecretário de Estado Antony Blinken e o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan e a negociadora-chefe Wendy Sherman disseram que a Rússia enfrenta uma escolha difícil. Reduz a escalada ou enfrente sanções punitivas, e o oposto do que deseja. Uma maior presença da OTAN na Europa Oriental e uma Ucrânia mais bem armada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os Estados Unidos da América e a Rússia chegaram a alguns entendimentos durante as negociações da semana passada. Mas, em geral, em princípio, agora podemos dizer que estamos em trilhas diferentes, em trilhas totalmente diferentes, e isso não é bom, e isso é perturbador, disse Peskov. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, da Rússia, disse na sexta-feira que a Rússia tentou em vão, durante anos, persuadir os Estados Unidos da América e seus aliados a se envolverem em negociações sobre a não implantação de mísseis de alcance intermediário na Europa, limites em jogos de guerra e regras para evitar encontros perigosos próximos entre navios de guerra russos e americanos e
da OTAN, e bem como aeronaves aliadas, até que os Estados Unidos da América e a OTAN expressaram vontade de discutir essas questões nessa semana. Sergei Lavrov atribuiu a mudança de abordagem ao desejo dos Estados Unidos da América de desviar a atenção das principais demandas da Rússia, acrescentando que Moscou se concentrará na não expansão da OTAN. E ele sentiu que são os Estados Unidos da América que estão formulando a posição nas negociações, enquanto outros aliados apenas marcharam em suas ordens. A abordagem do Ocidente tem sido, na minha opinião, e eu acho que é a mais correta, o máximo de esforço diplomático possível para diminuir a escalada. As posições russas duras e intransigentes levaram alguns a acreditar que Moscou só aumentará a aposta depois de perceber que todos os lados esperam que sejam recusas formais e escritas dos Estados Unidos da América e da OTAN para atender às suas demandas. De fato, o principal negociador russo nas negociações, o vice-chanceler Sergei Ryabkov, sugeriu na quinta-feira que Moscou poderá responder às rejeições escalando assuntos fora da Europa, por meio de possível envio de tropas para Cuba e Venezuela. Os Estados Unidos da América chamam essa sugestão de arrombamento e disseram que responderiam decisivamente se isso acontecesse. A exacerbação de uma solução diplomática leva a uma maior exacerbação da crise. O fracasso das negociações, que já é dado como certo, pode ensejar um conjunto de medidas técnico-militares que Putin disse que a Rússia tomaria caso o Ocidente rejeitasse suas demandas. E poderia incluir uma gama ampla de movimentos, da ampliação de novos sistemas de armas em várias regiões, a laços militares muito mais fortes, o que ele mesmo disse isso já, né? Com a Bielorrússia, uma coordenação mais estreita com os parceiros chineses. Mas vejam bem, como é que eu avalio isso? Nada disso é novidade, pois a Rússia já tem parceria forte com os parceiros que ele mencionou, inclusive com tropas estacionadas na Bielorrússia para caso de invadirem a Ucrânia, para participarem na invasão, eventualmente, inclusive, junto com as tropas da Bielorrússia. Com a China ele se engana, pois Xi Jinping quer de volta os territórios que pertenciam à China e foram tomados pela Rússia através de guerras que ocorreram há muitos anos, inclusive na década de 60, ainda quando os dois países eram comunistas. China é um aliado na aparência e oportunista da Rússia, mas não é aliado do coração. E assim que puder vai procurar retomar os territórios que pertenciam à China. Putin quer mexer no status atual da OTAN, dizendo que os mais novos membros, como os países bálticos, por exemplo, Hungria, Polônia, República Tcheca, etc., entre outros, não podem receber tropas da OTAN ou dos Estados Unidos da América. Tampouco armamentos dos mesmos países. Está querendo fazer a mesma regra que ele quer para a Ucrânia, para esses países. Isso é ridículo. E é o ditador Putin querendo ditar para a OTAN que deve ser o contrário a todos os estatutos da OTAN. Ele quer mudar o estatuto da OTAN. Na verdade, ele quer extinguir a OTAN assim. Ou seja, ficaram quietos porque não tinham força. Agora acham que tem um pouquinho de força e querem ditar essas regras para a OTAN e para os Estados Unidos da América. Para os países que aderiram à OTAN desde a Guerra Fria, eu posso afirmar com certeza que a OTAN é mais relevante para eles agora do que há um ano em 2014. Né? Todos aqueles que foram aderindo depois que houve o desmembramento da cortina de ferro da União Soviética, né? É mais relevante hoje. Qualquer um que pensasse que a OTAN não era mais relevante para a segurança europeia, recebeu agora uma lição, principalmente nos últimos meses, já de 2014 para cá, mas principalmente agora onde Putin concentra tropas na fronteira da Ucrânia. Mas em 2007 ele invadiu a Geórgia e a situação só vai piorar. A Rússia está aí para provar com sua política beligerante e assassina, demonstrada desde 2007, quando invadiu a Geórgia, em 2014 a Ucrânia, entre outros exemplos que podem ser dados. A democracia ucraniana é uma ameaça para o ditador Putin, que quer eliminar a qualquer custo, pois é um mau exemplo para o povo russo.
que poderá também querer fazer protestos, poderá tentar derrubar o sistema vigente, né? Como eu já inclusive demonstrei no meu último vídeo, que já aconteceu inclusive na Rússia Soviética. E eles têm medo disso porque o que eles estão investindo em guerra, em máquina de guerra, estão tirando da qualidade de vida do povo. E o povo passa dificuldades, principalmente porque tem sanções e a Rússia não está comprando alimentos fora. E ela não é autossuficiente em toda a gama de alimentos para o povo russo. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem um like. Tenho certeza que o que vocês viram aqui, vocês não veem em outras mídias, em outras redes sociais. E quero também convidá-los a compartilhar esse vídeo com suas redes sociais, convidando seus amigos, pessoas do seu relacionamento a inscreverem-se no canal. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, rezemos pela paz, paz e bem.